Muito obrigado, pastor. Boa noite para todos vocês. Nós estivemos aqui já, 19 anos atrás, quando o pastor Daniel Lima era o pastor, grande amigo nosso. Aquela conferência de famílias bombou, foi tão boa que demorou 19 anos para convidar de volta, mas não, acho que tem outros fatores envolvidos nisso, mas essa nossa última viagem do ano mais cheio de que nós já tivemos como casal, daqui a pouco eu apresento a minha esposa, e eu não sei explicar a razão, eu tenho imaginado várias razões, porque eu esperava tanto esse momento. Nós já estivemos em 4 continentes nas últimas semanas. É a nossa última viagem do ano, mas eu queria vir para o Sul. Eu queria estar com vocês. Não sei porque representa o fim de uma etapa, o fato de que eu gosto tanto do Sul. Eu não esperava ir para Porto Alegre, mas também fiquei muito alegre viajar junto com a minha esposa. Mas acho que, mais de tudo, abrir a palavra de Deus em dias tão conturbados. Quando o pastor falou que já tinha tantas inscrições para terça, quarta e quinta-feira, ele vinha fazendo convites para nós, e a nossa agenda não permitia, mas quando a Camila, que estuda lá conosco em Atibaia, conversou comigo, eu falei, mas se for durante a semana, pode. Então, de imediato, fechamos esse tempo para estar com vocês. A apostila, um caderno que vocês têm, eu acho que não vai ter espaço, mas o tema é tão do nosso coração, e tem que ser assim, porque é do coração de Deus. A importância que a família tem no plano dele. De antemão, digo, nós não somos familiólatras. A família não é o propósito do universo. A família, sim, é um reflexo, uma figura, metáfora, a predileta que Deus usa na Bíblia, nós veremos isso amanhã à noite, numa sobrevoada de Gênesis e Apocalipse, sobre a importância que a família tem. Mas vamos construir um argumento aqui, começando com o relacionamento prévio. Hoje nós chamamos de namoro, não é nem meu termo predileto. Em casa tentamos mudar isso um pouco. Falávamos de amizade com propósito. Até inventamos o termo namizando. Gringo pode fazer essas coisas. Mas namorando no amor, ando, mas preferimos a ideia na amizade, indo, com nossos filhos acompanhando. O fato é que nós temos sim 6 filhos, pasmem, vamos apresentar dentro de pouco. Pasmem, queridos irmãos, eu era professor do pastor Olavo, na sua infância. Muitos anos atrás, eu dei aula de grego para ele. Homilética também ou não? Provérbios, não sei quais foram as matérias. Acho que Christian também, aqui. E outros espalhados que tive oportunidade de investir na vida deles. Rapidamente, para nós que caímos de paraquedas no vosso meio, saber um pouco da nossa história. Já perceberam pelo sotaque, eu não sou daqui, né? Mas eu tenho 36 anos do Brasil. Eu sou mais brasileiro hoje. Vão me enterrar aqui. Nós já temos o nosso plano funerário de Atibaia, São Paulo. Vão me enterrar, eu vou me virar terra brasileira. Salve, salve. Algum dia, espero que não seja logo, a minha preferência. 1987, nós chegamos para lecionar no Seminário Bíblico Palavra da Vida. A minha esposa, que agora vai dar um alô, mas daqui a pouco ela vem, ela vai me ajudar em vários momentos aqui. Nós somos casados 41 anos, 3 meses, 2 dias, 7 horas e 10 minutos. Mais ou menos. Eu acertei os 41 anos, com certeza. O pai dela é o fundador
do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Foi o único jeito de eu conseguir um emprego, mas funcionou. E ele vive ainda, mesmo tendo passado por um câncer, o senhor Davi Cox, alguns conhecem, com seus 88 anos de idade, a minha sogra com 86, e continuam ativos. Domingo nós estivemos na nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Atibaia, numa classe de escola bíblica dirigida pelo meu sogro, com 88 anos de idade. Coisa fantástica. Eu sou um dos pastores da igreja, primeiro de adolescentes, depois jovens. Começamos o ministério com casais em 94. Hoje sou pastor de exposição bíblica. Eu tenho o privilégio, hoje só uma vez por mês, porque a gente viaja o resto do tempo. Abrir as escrituras, explicar e aplicar a palavra de Deus. Do seminário, Palavra da Vida, já falei, temos literatura lá atrás e eu posso falar com qualquer jovem. Eu sei que vocês têm mandado alunos para lá também. Hoje, o nosso ministério, desde 2016, sempre voltava-se para a família. É uma longa história, provavelmente eu contarei mais, mas eu sou de uma família disfuncional, de pais alcoólatras dos Estados Unidos. E o meu coração foi dilacerado na proteção das minhas 3 irmãs mais jovens, muita tristeza, mas Deus usou aqueles momentos difíceis para plantar no meu coração um desejo de salvar outros, como José fala em Gênesis 50, 20. Eu chamo o princípio 50, 20. Primeira coisa que você pode anotar, Gênesis 50, 20. José fala para seus irmãos malvados: vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus intentou para mim para o bem, para salvar muitas pessoas. A providência de Deus na vida de José culminou na salvação da nação de Israel. Numa escala muito, infinitamente menor, mas Deus usou o que era muito, muito mal na minha vida para dar esse desejo de ministrar e resgatar famílias. Hoje, falando especialmente o preparo dos nossos filhos, nossos netos, nossos jovens, os jovens que estão aqui, certamente, para eles, para vida em família. Desde 2016, nós visitamos alguns dos muitos países onde o Ministério Palavra da Vida, alguns de vocês conhecem, perto daqui, ministra para jovens, só que nós ministramos para os missionários. 1.500 missionários, não acampantes, espalhados em alguns lugares, como Ucrânia, por exemplo. Eles são o modelo. Jovens casais, debaixo de muita pressão, hoje a guerra e tudo mais. E temos ido 4 vezes para lá, para investir na vida de missionários, pastores, na área da sua família. Foi o tema do meu doutorado. O pastor, o seminarista, o missionário e sua família. Mas eu convido a minha esposa para provar que realmente temos 6 filhos. Tem uma foto, mas mais que isso, e agora coletivamente vocês podem se pasmar, nós temos 21 netos. Então ela apresenta. Boa noite. Bom, essa é a nossa turma que Deus nos deu. Nosso filho primogênito, Davi, é casado com a Adriana, uma moça da nossa igreja em Atibaia mesmo. Eles têm 3 filhos. Nossa filha Michele, casada com outro filho de missionários, Benjamin. Eles têm 6 filhos. Também moram em Atibaia. Eles cuidam do departamento infantil da nossa igreja em Atibaia. Nosso filho Daniel, casado com a Rachel. Eles têm 3 filhos. O Daniel é major da Força Aérea Americana. Então, ele vive mudando pelo mundo inteiro onde for mandado. Agora, ele está na ilha de Guam, que fica no meio do Pacífico, perto de nada. Nosso filho Steven, casado com a Hannah, eles têm 4 filhos. O Steven é pastor no estado de Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Nossa filha caçula, Keila, casado com Fabrício, que também foi criado na nossa igreja em Atibaia. Por enquanto, eles têm 2 filhos, mas estão no início. Aí, quando tivemos os 5 filhos, e o mais velho tinha 13 e a mais nova tinha 3 anos, nós adotamos uma menina que tinha 10 anos na época, a Juliana, e ela tem 2 filhos, tinha uma filhinha que faleceu, já está no céu.
E sobre isso nós vamos compartilhar mais na terceira noite. Nosso plano é falar hoje sobre o início de relacionamentos, princípios tanto para jovens como para os seus mentores, orientadores, líderes. Amanhã sobre a importância que a família tem à luz das Escrituras. E depois falar sobre como alcançar o coração dos nossos filhos da próxima geração. Quando tratamos, eu tenho eu sou fã de fobias, de descobrir coisas que pessoas têm medo. Algumas são engraçadas. Efebifobia, o medo de adolescentes. Ergofobia, o medo de trabalho. Tem bastante gente que tem esse medo. Tem outro aqui que alguns dos seus pastores passam, chamado falacrofobia, o medo de ficar careca. E que tal essa aqui? Penterafobia, o medo da sogra. É de verdade. Mas talvez, para muitos, a fobia maior é a nuptafobia. A nuptafobia. Núpcias, casar. Fobia, medo. Medo de ficar solteiro. Casar ou não casar? Eis a questão. Como orientar os nossos jovens? Quais são os princípios? Irmãos, uma coisa que me preocupa muito, e só de antemão para vocês saberem como nós vamos conduzir, nós vamos separar nosso tempo em 2 tempos, com intervalo para coffee break, alguma coisa assim, e tentar terminar com perguntas e respostas, para ter um tempo bem dinâmico. O problema, ao meu ver, é que a maneira pela qual nós conduzimos relacionamentos hoje e como nossos meninos e meninas estão sendo pressionados para namorar cedo pela inundação maléfica de ideologias de gênero fazendo nó na cabeça de crianças. Ouvimos recentemente uma pesquisa feita numa escola, foi aqui ou nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Passaram uma pesquisa, as crianças tinham quantos anos? 9 anos de idade. Perguntas do tipo: você gosta mais de menino ou menina? Se você fosse pegar na mão de alguém, seria menino ou menina? Que menina de 9 anos vai dizer menino? A conclusão: todas vocês são lésbicas. Que absurdo! Ridículo! Estamos banhando a alma dos nossos filhos com águas corrompidas, sujas. Onde se viu isso? Está tudo errado. Só que, às vezes, parece que na igreja nós engolimos tudo isso sem defender o que Deus defende. O que eu percebo é que nossa maneira de criar casais mais ensaia o divórcio do que ensina compromisso. Repito, a maneira típica, cultural, comum, não só brasileira, mas do mundo, obrigado, pela qual nós produzimos casais, mas ensaia, prepara para o divórcio, como desmanchar, não continuar. A gente fica, e a única coisa que fica, nada fica de fato, do que preparar-nos para relacionamentos com compromisso, seriedade. Eu lembro a primeira vez que eu li o texto de Salmo 11, que faz uma pergunta extremamente contundente. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? É uma ótima pergunta em dias em que eu creio, e amanhã nós vamos falar mais sobre isso, o inimigo sistematicamente está destruindo os alicerces do lar, substituindo por tijolos, blocos que são mais areia movediça do que algo firme, contundente, substancial. É inevitável que vai tombar a casa, que os fundamentos estão totalmente errados.
Temos respostas a essa pergunta nas Escrituras. Por exemplo, Abacuque, falando de dias difíceis, capítulo 2, versículo 4, texto citado várias vezes em outros lugares, diz: o justo viverá pela fé. É como nós combatemos o mal. Abacuque tem uma resposta. Mas o próprio livro de Salmos também tem uma resposta. O Salmo do Lar, 127, que de fato foi o tema do nosso casamento, 41 anos, 3 meses, o que eu falei mesmo? Atrás. Você lembra o Salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá sono. Confie no Senhor. Deixe o Senhor ser arquiteto, construtor, pedra angular do seu lar. E nós as pedras vivas. Mas precisa de fundamento. Jesus lançou mão dessa mesma analogia em Mateus capítulo 7, leia junto comigo, acho que dá para ver claramente, todos juntos em voz alta. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o nosso propósito nessas 3 noites. Eu fico admirado de tanta gente numa terça-feira à noite de chuva. Eu percebo que vocês querem beber das fontes da palavra. Eu não quero falar do meu achômetro. A minha consciência está presa à palavra de Deus, mesmo que vá totalmente contra, eu já falei contra o que é politicamente correto hoje. Vamos voltar para o manual do fabricante do lar. Vamos construir bem. Vamos instruir nossos jovens. Ter coragem de falar contra o que o mundo diz. Falando nisso, então, temos que avaliar essa pergunta. Não. A pergunta-chave não é: que namoro eu quero? O foco está totalmente errado. Para nós da igreja, a ênfase é diferente. Sabe qual é a pergunta certa? Agora sim. Que namoro Deus quer? Que amizades Deus quer? Que propósito Deus quer para nós quando nós nos juntarmos? Você vai fazer muito exercício hoje. A minha esposa é corredora, então isso não é problema para ela. Quando vocês formam um time que visa refletir, espelhar e espalhar a própria glória de Deus, não é brincadeira, porque a maior ferramenta que Deus coloca na vida de uma pessoa que se casa em algum momento da sua vida é seu cônjuge. Você concede a essa pessoa o direito de ser a principal ferramenta, talhadeira nas mãos do escultor mor do universo, o Espírito Santo de Deus, que usa a sua palavra através da sua vida talhadeira para esculpir a imagem de Cristo. Entregar esse poder e esse direito a uma outra pessoa é questão muito séria e começa muito cedo. Não é que namoro eu quero, que relacionamento que vai inflar minha autoimagem, autoestima, mas sim, como eu posso maior glorificar a Deus? Quem é a pessoa que Deus usa para complementar a minha vida, para formar um time mais forte? Alguns de vocês sabem que eu, junto com o pastor Alexandre Mendes, de São José dos Campos, conhecido como o Sacha, escrevemos 2 livros sobre esse assunto. Não vou falar dos livros, eu quero falar do livro, mas é isso que nós fazemos, e esse título que foi nos dado, o namoro e noivado, não que eu, mas que Deus sempre quis. Para entender isso, precisamos limpar a tela um pouquinho, entender melhor, definir os termos. Você que já escreveu uma dissertação, outra coisa, sabe que no TCC, você precisa definir
As palavras que a gente usa com tanta facilidade. Primeiro, como nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre namoro, quando a Bíblia não diz nada sobre o namoro? Então vamos terminar em oração. O termo não está na Bíblia, mas talvez por isso a igreja acha que Deus não tem opinião. A igreja tende a enxergar o assunto como algo neutro e acaba imitando, por osmose, o que o mundo faz. Mas isso está totalmente errado. Nós sabemos, pela suficiência das Escrituras, que Deus nos deu tudo que nós precisamos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. É só para ressaltar até textos que tenho certeza que muitos conhecem. A Bíblia não usa o termo específico namoro, mas os princípios, os mandamentos nos educam em relacionamentos, isso sim. E nós encontramos textos como 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus não nos deixou a léu. Nós temos o que nós precisamos para uma vida e dizemos sim, um namoro, uma amizade, um noivado, um casamento que lhe agrada. O texto tão conhecido sobre a inspiração do manual do fabricante, que visa que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E um dos instrumentos, já falei, que mais nos conduz nesta direção, o nosso cônjuge. Certamente Deus fala, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça. É multidinâmica essa palavra, para quê? A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, a criança de Deus, o jovem de Deus, os namorados, os noivos, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha para Salmo 19. Eu quero renovar a sua confiança na suficiência da palavra e os princípios que nos norteiam, apesar de pessoas que vão falar você é quadrado, obsoleto, retrógrado, o que você está falando ninguém faz hoje, eu estou nem aí. Eu estou bem aqui. Se Deus fala, que assim seja. E eu vou praticar isso na minha família, mesmo que ninguém goste. Salmo 19, bem conhecido o texto, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria. Sabedoria é a perspectiva do alto sobre o labirinto da vida, as entradas, as saídas. Quando a nossa antena, eu gosto de chamar o GPS, para ser guiado pelo Senhor, está ligado. Deus nos mostra as entradas e saídas que pessoas perdidas no labirinto não enxergam. Essa palavra faz isso, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então a palavra de Deus é inerrante, autoritativa, suficiente e tem um propósito de esculpir a imagem de Cristo em nossas vidas. Então, baseado nessa palavra, podemos propor alguns princípios, até mesmo uma definição proposta aqui. O que é mesmo o namoro de uma perspectiva cristã? Eu vou entregar o ouro e depois nós vamos trabalhar isso ao longo do nosso tempo nesta noite. O período de relacionamento,
que envolve duas pessoas do sexo oposto. Isso se remete para Gênesis capítulo 1. Capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou homem e mulher, macho e fêmea, unidade em diversidade. Homossexualidade não reflete a diversidade da Trindade. Não peça que eu repita isso. Não, eu faço sim. Para refletir a glória do Deus triuno, o primeiro propósito da família, veremos amanhã à noite. Gênesis 1 já fala. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Una-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Só reflete a glória do Deus triuno quando são dois do sexo oposto unidos em compromisso e aliança, mas com o objetivo de se prepararem para o casamento. Amizade com propósito, um jugo igual, um time sendo formado, treinado para ver, será que nós servimos a Deus melhor juntos do que à parte? À luz disso, nós podemos dizer que o namoro bíblico tem o objetivo de uma exclusividade para o resto da vida, por isso deixa o homem pai e mãe. Visa o casamento, ver pais até juntando crianças de 9 e 10 anos. Hoje eu até evito brincar assim, especialmente com meus netos, porque seus pais ficam bravos comigo. Juntando criancinhas, brincando com questões de namoro. Se essas pessoas não têm a mínima condição de mirar o casamento, estão brincando com fogo. Todos nós, quase todos nós sabemos disso. Esse namoro de crianças, adolescentes, quase sempre dá mal. Separa pessoas, famílias da igreja, porque ele tratou mal, quebrou o coração da minha filhinha. Avançaram demais, começaram a se envolver fisicamente, isso culmina em todo tipo de dificuldade mais adiante. Não é hora. Competências que são absolutamente fundamentais para as pessoas considerarem a possibilidade. Antigamente, com 14, 15 anos de idade, e não tão distantemente no contexto, a realidade brasileira agrícola, com 15, 16 anos, talvez o homem estava capaz de trabalhar na roça, cuidar da fazenda, plantar, colher. Ela já sabia fazer tudo o que precisava, podiam se casar. Em alguns lugares hoje, sem mestrado, é difícil sustentar uma família. Então as coisas mudaram, mas com isso as pressões aumentaram. Se começar a namorar cedo demais, os perigos de quebrar os padrões divinos são grandes. Agora, uma implicação sobre essa nossa definição de namoro que nós precisamos guardar é que namoro não é casamento. Às vezes os casaizinhos se juntam e agem com uma certa exclusividade que corta relacionamentos com pessoas ao redor e se torna uma coisa doentia. Não é o casamento. Eu já vi, especialmente no seminário, onde os seminaristas começam a flexionar seus músculos teológicos, mas com muita ignorância. Desculpa, não fale para eles que eu falei isso. E os meninos começam a mandar nas meninas sob a justificação de que Deus exige submissão da mulher. Você é menina namorada, então... Bom, primeiro, isso já é um conceito equivocado, eu não mando em nada. Não, eu não vou entrar nessa área amanhã. Hoje amanhã que eu já vou dormir lá no sofá. Mas não é tratar de forma áspera, rude. Primeiro, já é um equívoco sobre o que é submissão bíblica. Segundo lugar, é uma ordem que precisa ser entendida, bem explicada dentro do casamento. Terceiro, não é namorado que trata a namorada como se já estivessem casados.
Você sabe, é engraçado, num certo sentido, que esse negócio de namoro só tem um pouco mais de 100 anos de história. Tratamos um capítulo no livro sobre isso. Foi a partir dos anos 30 do século passado, quando o automóvel começou a se tornar um pouco mais acessível, mas agora os casaizinhos poderiam se afastar da tutelagem dos seus pais para o corte, para acompanhar, mentorear, ajudar o casal. E de repente os dois se encontram isolados no escuro, no carro. O namoro começou. Com a revolução sexual dos anos 60 e 70, a coisa foi de mal a pior. Inclusive, quando o sexo casual, a liberação de sexo livre, desestimulou o casamento em prol de um namoro que parecia que tivesse todos os direitos dos casados, mas sem o compromisso. Um mundo perfeito para muitos. E esse é o contexto que vivemos hoje, em que todo tipo de besteira, pornografia, aborto, sexo casual sem compromisso do casamento, crianças que namoram, o desespero, depressão e suicídio, porque ninguém me gosta, ninguém me quer, sexting, imagens explícitas sendo enviadas, os pais não têm nem ideia de quanto acontece assim. E pais que acham que não têm direito nem dever de perguntar, de conhecer, de se envolver com seus filhos. Gente, esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Nós temos que fazer a diferença. Eu queria que a minha esposa contasse um pouco da nossa história, parte dela, porque os princípios que veremos no segundo tempo são baseados na palavra de Deus, mas que Deus usou na nossa vida. Pela terceira vez, pasmem, mas de fato somos nós. Agora, 42 anos, 9 meses, quando nós nos conhecemos, namoramos, namizamos, noivamos, um pouco desses princípios e como foram importantes para nós. Bom, eu conheci o Davi quando eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos fazer uma faculdade lá. Na verdade, não queria ir, meus pais que insistiram, então, já que eu tinha que ir, resolvi, vou estudar então onde meu irmão está, pelo menos conheço alguém. E o meu irmão tinha um melhor amigo, e os dois jogavam futebol juntos, e esse melhor amigo do meu irmão tinha uma irmã, que logo se tornou minha melhor amiga. Então, durante um bom tempo, nós 4 fazíamos muita coisa junto. Então, realmente, o nosso relacionamento começou com uma boa amizade. Com o tempo, a gente foi vendo que tinha muito assunto para conversar, nós tínhamos muito em comum, eu sempre quis estar envolvida no Ministério de Tempo Integral, o Davi também tinha, então a gente foi se acertando e vendo que tinha muitos propósitos em comuns. E o relacionamento foi progredindo, e meus pais foram bem presentes quanto aos relacionamentos, e desde cedo, antes de eu me interessar por menino, quando menino ainda era aquela coisa que você não quer nem saber, nessa época que meus pais começaram a ensinar para nós o que era um casamento bíblico, quais eram os princípios que a nossa família iria seguir. Então, já inculcaram na nossa cabeça, antes de formar ideia independente, de como seria um relacionamento. Então, como família, nós tínhamos um acordo, que antes de começar a namorar, e o namorar era visando o casamento, antes disso, a família toda tinha que conhecer o suficiente para todo mundo apoiar e estar animado com esse relacionamento. Bom, eu estava nos Estados Unidos, ele também, meus pais no Brasil. Custou caro para o Davi, mas ele teve que vir para cá
Passou 2 meses na casa dos meus pais, eu não estava lá. Passou 2 meses lá para conhecer bem meus irmãos, meus pais e tudo, para os meus pais decidirem, não, acho que dá certo sim. Vai ser legal. Então, foi algo assim muito debaixo da submissão dos meus pais. E as minhas colegas lá na faculdade, elas falam, mas isso é muito chato, você não se irrita com isso, porque afinal, a vida é tua, você que tem que tomar decisão. Mas eu respondia, não, isso me dá uma segurança muito grande, porque eu não vou errar sozinha. Se nós que somos em 6, todos nós estivermos errados, então eu tenho todos eles para me apoiar depois também. Isso para mim não era um peso, era uma segurança de estar debaixo da autoridade dos meus pais. Continua. Eu estou gostando. Do namoro um pouquinho? Bom, o Davi veio para cá, voltou para os Estados Unidos e com permissão da gente namorar. O tempo foi progredindo, agora houve uma falta de entendimento na comunicação. Para o Davi, ele recebeu a permissão de namorar, noivar, eventualmente casar. Então, para ele, estava tudo certo isso. Então, com o tempo passando, o Davi é bem criativo. Então, ele resolveu... Romântico. Também. Ele planejou todo um noivado que ia atingir, assim, realizar todos os meus sonhos. E ele estava hiper empolgado com isso. E ele escreveu uma carta para os meus pais, que ele queria compartilhar com eles. Então, vai ser assim, assim, assim. Eu já planejei isso e vai acontecer dessa forma. Meu pai não ficou nada feliz. Como assim? Ele me informa, ele não pede? O que é isso? Mas foi uma falta de comunicação. Bom, meu pai escreveu uma carta que nenhum de nós nunca viu, porque acho que pegou fogo o negócio. Minha mãe, com muito jeito, falou, vamos tirar essa palavra, colocar essa, vamos, né? Falando, olha, não está na hora, vocês não deveriam se noivar agora. Agora, só para entender um pouquinho, o problema não era o Davi, o problema era eu. E a razão é que, quando eu saí do Brasil, eu nem conhecia o Davi. E eu já estava 2 anos nos Estados Unidos sem ver meus pais. Eles nunca me viram junto com o Davi. Eles estavam totalmente com a certeza que o Davi estava totalmente dedicado a mim, mas eles não tinham certeza da minha parte. E eles iam para os Estados Unidos dentro de alguns meses, e eles iriam nos ver e falaram, espere um pouco. Aí a gente chegando lá, nós vamos ver vocês 2 juntos e tudo, aí nós, né, vamos dar permissão e tudo. Bom, até essa altura eu não sabia nada que estava acontecendo. Eu só sei que Davi foi de muito empolgado para muito deprimido. E eu não sabia por quê. O que estava acontecendo? Aí ele teve que me contar. Então, a gente ia para a casa dele. E ele contou todo o plano. E realmente era algo fantástico. Só que não vai acontecer porque seus pais não deram a permissão. Bom, nós não tínhamos dúvida que nós tínhamos que nos submeter. Porque sabíamos que a bênção de Deus paira sobre aqueles que obedecem a sua palavra. E nós não queríamos começar o nosso relacionamento de forma errada. Mas aquilo doeu. Então, naquela época, como carta demorava muito, e na carta é difícil você comunicar emoção e tudo mais, nós gravamos uma fita cassete. Agora, meu neto outro dia chegou com falou, o que é isso, vó? Falei, não acredito que você não sabe o que é isso. Mas, uma fita cassete. E nós gravamos e nós comunicamos com eles. Que com certeza nós iríamos nos submeter àquilo, mas como doía aquilo. E eu falei, olha, tudo que eu sempre sonhei teria acontecido. Agora não vai ser surpresa mais, porque eu sei que vocês vão deixar. Eu sei que não é problema, e vocês vão chegar, e vocês vão dar permissão, eu vou ficar desconfiada de tudo. Não iria acontecer durante a faculdade, senão nas férias, várias coisas que eu tinha sonhado. Então, alguma coisa naquela fita, de alguma forma, convenceu os meus pais daquilo que ainda faltava para eles. Meu pai também é um pouco criativo e romântico. Então, meu pai fez o seguinte, ele escreveu 2 cartas. Uma que enviou para mim e outra para o Davi. Na minha carta, ele falou, olha, eu sei, eu entendo que realmente foi bem difícil isso para você, mas nós ainda achamos melhor esperar até a gente chegar. Para o Davi, ele falou, vai em frente, faça alguma coisa. O que puder,
faça que você tenha a nossa permissão. Então, o nosso noivado realmente foi muito especial. Nós saímos, um jantar super chique, elegante e tudo mais. E quando o Davi me pediu em casamento, com aliança e tudo, a primeira coisa que eu falei, Davi, a gente não pode. Ele falou, peraí, deixa eu te mostrar a carta que teu pai escreveu. E acabou sendo muito melhor. Muitas outras coisas, outros detalhes se encaixaram, que acabou sendo ainda melhor do que teria sido. E isso debaixo da bênção de Deus, por realmente sentimos que nós tínhamos que ser submissos às nossas autoridades. Obrigado. Ainda tenho dificuldade de manter o cabelo. Três princípios. Julgo igual. Submissão às autoridades que Deus instituiu em nossas vidas. Amizade antes de intimidade. Nós vamos desenvolver essas ideias um pouco mais, mas eu quero voltar um pouco. É interessante que essa ilustração veio de uma visita aqui no sul, para Novo Hamburgo, onde administramos, e ficamos hospedados na casa dos donos de uma grande fábrica de sapato para exportação. Eu sei que nos últimos tempos têm sido difíceis, não sei se aquela família ainda tem, mas eu sempre imaginei, eu perguntei muito, porque eu acho fascinante toda a engenharia de sapato, algo fantástico. Mas se aquele homem descobrisse no final da linha de produção de que cada 2 pares sairia um sozinho. De cada 2, um não tinha o par por causa de defeitos, problemas na manufatura. Se a linha de produção, seja qual for a fábrica, só produz mercadoria ruim, o que você faria? Se você está perdendo 50% do seu estoque, eu já sei o que eu faria. Pare tudo! Eu volto e eu examino todo o processo, eu chamo experts, consultores, seja quem for, algo está errado. Eu acho incrível. Em alguns lugares do mundo, estamos produzindo casais e 50% terminam em divórcio. No Brasil não chegou a isso ainda. E sabe o que é incrível? Continuamos produzindo do mesmo jeito ou pior. Não. Pare tudo. Vamos repensar. E para nós que conhecemos a Deus, nosso Criador, que tem todo o direito de ditar as regras sobre a primeira instituição humana que ele criou, precisamos voltar ao manual do fabricante. Antes, então, de tratar a questão sobre namoro e noivado, nós precisamos considerar a questão do que Deus diz sobre a opção de ser solteiro ou de casar ou não. Eis a questão. Algumas observações e vamos ter nosso intervalo, e a segunda parte é onde nós vamos tratar mais desses princípios 3 para a nossa noite. Primeiro, observações sobre ser solteiro. Espiritualidade não se mede pelo estado civil. Nós não somos mais gente, menos gente, casado ou não. Nós casados temos a tendência de ser cupidos, tentando juntar casais, como se fosse um estado melhor. Paulo diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Sim, desejo sexual que faz a pessoa se desviar da atenção da palavra de Deus, do ministério, é uma razão para se casar. Deus fez muita gente que não consegue viver sozinho, precisa de companheirismo, amizade, complemento, mas ele chama alguns que conseguem servir a Deus de corpo e alma, sem esses desvios ou distrações, que não devem se casar.
Paulo diz, é melhor ser solteiro e totalmente dedicado ao reino de Deus do que casado. Eu vou ilustrar assim. Se eu, sozinho, e a minha esposa, sozinho, conseguimos cultivar o campo do Senhor, Gênesis capítulo 2, guardar e servir a Deus, sozinhos, sem as preocupações como esposa, pôr pão na mesa, cuidar de criança doente, tudo isso, nós vamos muito mais longe sozinhos. Não devemos nos casar. Para a maioria, Deus não nos criou assim, e por múltiplas razões, não somente sexual, é uma delas. Juntos nós vamos mais longe. Como a palavra de Deus diz, é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. E alguns têm temperamento, personalidade precisa. Se um, como ela sempre passa frio, eu jurei que eu nunca a levo para o sul em julho, agosto. Então nós estamos aqui agora em dezembro. E obrigado. O outro aquece, nós precisamos, e juntos agora formamos um time que vai mais longe. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, Paulo falando, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo, melhor para o reino de Deus, a glória de Deus, em primeiro lugar. Espiritualidade não tem nada a ver com estado civil. Número 2, algumas reflexões iniciais. Enquanto só, devemos confiar na soberania e na providência de Deus. São vários exemplos disso até ao longo das Escrituras. Eu já citei Gênesis 50:20, o princípio 50:20. Mesmo que outros intentem o mal contra nós, Deus é soberano. Romanos 8:28, levianamente citado em muitas situações de forma indevida, mas de fato fala que Deus tem um plano para nossas vidas. Ele faz com que tudo coopere para o bem, no próximo versículo, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Interessante que no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, recentemente escrevemos um guia de estudo para grupos de casais, chamado Cantares para Casais. Saiu 1 ano atrás mesmo, em que nós trabalhamos em 8 lições. Esse livro é esquecido, que trata do namoro, noivado, casamento, conflito, resolução, relacionamento, relação do casal. Mas se você traçar a história da Sulamita e Salomão, cujos nomes já representam essa ideia de complementação no hebraico, Shelomó, o homem da paz, com Shulamit, a mulher da paz. E os dois encontram Shalom na vida um do outro. Mas ela estava escondida no norte do país, perto de Líbano, trabalhando no sol ardente, queimada, esquecida pelos seus meus irmãos, forçosamente ela trabalha na vinha. Quando um belo dia, como diz capítulo 8, o rei mesmo, Salomão, chega no seu cavalo branco, os olhos de ambos se encontram, e o resto é história. Mesmo naquele lugar remoto, a Cinderela, a Sulamita, encontrou o príncipe encantado. Para os nossos jovens desesperados, pensando, nunca vou me casar, eu não conheço ninguém, os meninos da igreja, as mulheres não prestam. A providência, a soberania de Deus. Nós vimos isso acontecer de certa forma na vida da nossa filha caçula. Os nossos filhos, a maioria deles, eles se formaram da faculdade e logo em seguida casaram. Então a nossa filha caçula pensou, vai acontecer igual comigo. Só que ela se formou e ela pensou, e agora? O que eu vou fazer? Ela arrumou um emprego, ela estava bem, estava saindo bem, mas ela começou a pensar,
Gente, que vida vazia. Eu não tenho dívida, eu não tenho ninguém dependendo de mim. É agora que eu posso fazer algo para servir outros, para ser uma bênção para outras pessoas. Então, ela estava se preparando para ir para o Portugal, ajudar uma família de missionários, e tinham 6 filhos, aproximadamente, e faziam o homeschooling. Claro, posso ajudar português, e eu vou lá ser uma bênção. Só que nessa mesma época, de outra hora a gente conta a história, mas nós ficamos encarregados de cuidar da nossa netinha cardiopata, que tinha muitos problemas, filha da nossa filha adotiva. E eram cuidados muito, muito complicados que uma pessoa sozinha não conseguia cuidar dela. Então a Keila falou, como que eu vou para Portugal ser uma bênção numa outra família quando a minha família está precisando de ajuda? Então ela voltou para o Brasil e me ajudou com a Radassa. Naquela mesma época, um rapaz que tinha sido amigo dela na adolescência, mas assim, amizade só. Ele tinha ido para a Inglaterra, estava trabalhando lá, e deu uns problemas no lugar onde ele estava, o lugar foi fechado, e ele voltou para o Brasil. Na mesma época que aquilo voltou para o Brasil, não era para nenhum dos dois estarem em Atibaia. E voltou a amizade, e daí o líder dos jovens chegou, Fabrício, fique de olho na Keila. E a esposa dele falava, Keila, fica de olho no Fabrício. E o resto é história. Mas os dois estavam servindo o outro, tentando ser uma bênção, quando Deus trouxe de volta e saiu um casamento muito bonito. Ou seja, Shelomo encontrou Shulamit e acharam Shalom nos olhos do sogro. É bonito. Enquanto só, devemos seguir o conselho do livro que trata disso. O livro de Cantares tem 2 refrãos que se repetem 3 vezes. Chave de interpretação do livro. O refrão da paciência. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas do campo, gazelas tímidas, facilmente espantadas por qualquer um que chega rápido demais. Que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. Ou seja, tempo é o maior aliado em relacionamentos duradouros. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Eles acham que não tem namorado com 15 anos de idade e vai morrer encalhado. Não é assim. Se o relacionamento é de Deus, debaixo da soberania dele, da providência dele, tempo é seu amigo, é maior aliado. Não acordem nem despertam o amor até a hora certa. O segundo refrão é o refrão da pureza. Paciência, pureza. Por 3 vezes no livro nós encontramos uma forma, e essa outra chave de interpretação do livro que é fantástica também, em que ela declara o compromisso da exclusividade de um relacionamento um pelo outro e ambos para Deus. O meu amado é meu. A primeira vez que ela fala isso é no contexto das raposinhas. Parecem pequenas, mas estão devastando as flores do nosso amor. Quem vai nos salvar das raposinhas? O nosso amor sofre. E ela logo diz, eu sei, raposinhas caiam fora, o meu amado é meu. E eu sou do meu amado. Interessante, eu vou dar algumas migalhas dessa mesa de cantares para vocês. A segunda vez que ela fala isso é diferente. Também um contexto de ameaças, desavença, e ela diz assim, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. O que mudou? A primeira vez, o meu amado é meu, eu possuo o meu amado, e sou dele, eu pertenço. A segunda vez, como mulher casada, ela diz, eu sou do meu amado, eu pertenço, e ele é meu, eu possuo. A terceira vez, no pleno amadurecimento do amor, no final do livro, ela diz, eu sou do meu amado, só.
o fato de pertencer. O outrocentrismo do amor que cresce ao longo dos anos, ao ponto de esquecer-se de si mesmo, é suficiente. Pertencer. Isso que nós queremos. A flor do amor. Isso é bonito. Que cresce. Nossos jovens precisam seguir esse conselho. Enquanto só devemos nos preparar intelectual, material, física e espiritualmente para desempenhar possíveis futuros papéis no lar. Ou seja, não parar no tempo só esperando o príncipe encantado chegar. Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus dos homens. Estamos remindo o tempo. Os dias são maus. Eu gosto muito desse texto de Provérbios que diz assim: cuida dos teus negócios lá fora. Tem prioridades que você precisa preparar para ter condições de conduzir um casamento. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Enquanto só, prepare-se para ser a melhor versão de si mesmo, para ser o melhor cônjuge no futuro. Penúltimo. Enquanto só, devemos aprender a ficar contente, essa palavra-chave, em toda e qualquer circunstância. O texto clássico disso, Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo fala no contexto de viagens missionárias, mas o princípio é para todos nós. O desespero não tem vez e o contentamento em Cristo sim. E finalmente, o jovem ainda solteiro, que acha que Deus quer que ela ou ele se case, também tem que fazer a sua parte. Aqui, como em todas as áreas, eu entendo a soberania de Deus total, absoluta, mas a responsabilidade do homem andam juntas. Nós não podemos simplesmente largar tudo para Deus e ficar trancado dentro de casa, tímido, tímida. Precisamos fazer oração. Mas oração implica em ação. Está onde outros jovens estão. Está desenvolvendo amizades saudáveis em grupo dentro da mocidade da igreja. Estar em acampamentos evangélicos, em ministérios, e seminários e cursos, onde temos a possibilidade de conhecer alguém para um jugo igual. Bem, eu tenho mais 2 minutos e 30 segundos. Na próxima vez, depois do nosso intervalo, né, pastor? Quantos minutos? 10 minutos. Nós vamos falar sobre os pré-requisitos em 3 áreas para um namoro, noivado e casamentos sólidos. Antes disso, eu chamo minha esposa, sempre que viajamos e a igreja quer que nós temos 20 livros escritos e 21º está saindo em fevereiro. Eu sempre quero ter um livro para cada neto. Então, que multipliquem os netos para que multipliquem os nossos livros também. Mas tem recursos, o nosso site que tem centenas de artigos, mensagens que foram primeiro gravadas para a rádio BBN. Alguns de vocês talvez já ouviram. Essas mensagens vão ao ar 3 vezes por dia, sobre a palavra de Deus aplicada em questões familiares. O canal de YouTube, alguns já comentaram hoje, chamado Palavra e Família. 265 programas já foram ao ar em 4 anos, sobre os mais variados assuntos de relacionamento conjugal e educação de filhos. Tem tudo que você pode imaginar, mas com uma perspectiva bíblica. Nosso Instagram, que é onde vocês vão aparecer depois que eu tirar foto, Ministério Palavra e Família, e pode falar brevemente sobre os livros, que nós não ganhamos um tostão com os livros, então estamos aqui despreocupados. Eu posso falar bem dos nossos livros porque apareceram uma bênção. Tem 25%, 30% de desconto em todos, enchemos as malas com o direito que nós temos, e tudo vai para missões. Então, é para abençoar a sua vida e com esse desconto. Fale do que tem lá.
Temos 2 livros que o Davi já falou sobre o namoro e noivado, vendo a seriedade com que Deus trata o casamento, como podemos ajudar já os jovens a começarem a construir um alicerce sólido para o seu futuro lar. Mapa do Tesouro não temos mais. Homens mais parecidos com Jesus e Homem Nota 10. Vocês estudaram Homem Nota 10? Então, são livros usados para discipulado de homens, um homem com o outro, um pai com filho, ou grupos pequenos de homens. Homens Nota 10 vê as qualificações do líder de 1 Timóteo e Tito, e Homens mais parecidos com Jesus começa em Gênesis e vê o propósito que Deus tem para o homem. O Lar, Família e Casamento é um livro bem grande, um comentário sobre todos os textos da Palavra de Deus, onde o assunto principal é família. Então, são mais de 40 textos. Então, tem uma introdução, uma captação, uma explicação e aplicação sobre cada um desses textos. Depois tem mais 30 e poucos textos, onde a família é bem central, mas não é a mensagem principal, e também tem a mesma coisa. E tem muitas coisas nos apêndices também. Cantares, o Davi já falou, para ser usado em grupos pequenos de casais, e mais esses 3 livros que também são para grupos pequenos de casais. São 15 lições para transformar o seu casamento, um outro é sobre criação de filhos, e o outro sobre dificuldades que toda família passa, e como Deus quer trabalhar na nossa vida no meio dessas dificuldades. Casamento Nota 10 é um livro devocional para casais, são 23 princípios, o A a Z, um princípio bíblico para colocar em prática. Reflexões, 151 reflexões sobre educação de filhos, todos os versículos que falam sobre criação de filhos, com uma explicação e uma aplicação. Legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem 20 netos. Então, ele escreve 13 capítulos. Eu não tenho fobia de sogra, não. Não. Ele escreve 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar, e da minha mãe entrou com 101 ideias de como fazer isso com sua netaiada. Tem até receita no livro. Aí tem 5 livros de ideias criativas para grupos pequenos, mulheres, família, professores e para dinamizar o culto doméstico. 2 livros pequenos sobre como paparicar sua esposa e o seu marido, mas são versículos e uma sugestão de como colocar em prática.